já leímos também, e vamos reforçar, Provérbios 4, 23. Vamos focar somente em este versículo. Sabemos que em nossa escola dominical estudamos um ciclo de livro de Salmos e domingo passado reflexionamos a respeito do último salmo, que foi o 150, não? Que era um salmo de alabança, não era um salmo de clamor, não era de pedir por isto ou por aquilo, era um salmo que é conhecido como na doxologia. E Provérbios está dentro desta categoria de livros poéticos também. E Provérbios, né, que em maioria de seus capítulos foram escritos por Salomão, vale? Nos traz muitas ensinanças. E se eu perguntar a vosotros, o que significaria uma definição da palavra provérbios? Né? Quem aqui já escutou um provérbio tino? Né? Seguramente que sim. Então, quando falamos de provérbios, são como frases curtas, frases breves, que traz sempre o objetivo de ensinar algo, ou um conselho, ou para ajudar em alguma definição de tomar uma decisão. Então, se puder definir o que significa provérbios, são frases breves, frases que têm sempre uma ideia de trazer uma ensinança, um conselho. E Provérbios de Salomão e os outros livros poéticos, se vamos ali escudrinhar e estudar analiticamente, ali há várias ensinanças para todas as áreas de nossa vida. Irmão Carlos acabou de orar agradecendo aos irmãos por a fidelidade e por isso também podemos, como igreja, ir avançando em vários temas, não? Como esse de laje condicionado, las ventanas, e jamais também podemos olvidar de momentos como esse de Venezuela, de ajudar a pessoas também. Então a igreja tem todo esse paquete, podemos dizer assim, e que pessoas são pessoas e devem sempre ser prioridades. Né? Pero não podemos deixar de agradecer a Deus pelos recursos que temos e pela fidelidade, então, esse esforço de cada um. E por que estou dizendo isto? Na Bíblia, em Provérbios, há vários versículos ou provérbios que falam a respeito de mayordomia, de dinheiro, de recursos, de manejar bem aquilo que lega em vossas mãos. Então, a palavra de Deus, queridos, ela está, como por dizer, não sei se a palavra é repleta ou completa de ensinanças para todas as áreas de nossas vidas, não somente espiritual, mas também financeira, emocional, sentimental, de conduzir. A Bíblia está lendo de exemplos para não ser seguidos. Como podemos explicar isso? A Bíblia traz histórias em que malas decisões provocaram consequências terríveis. Ele está escrito para ensinar-nos. Os grandes heróis da fé, assim chamamos, se tu vas ali em Hebreus 11, que por la fé Abraão, isto, por la fé Noé construiu a arca, por la fé, pero esses grandes personagens de la fé também cometeram seus erros, também pecaram, e a Bíblia não esconde. Isto é maravilhoso, isto é importante para que sepamos que não há nenhuma pessoa aqui que é superior a outro, porque isso algo extraordinário em seu contexto e em sua época. Vale? Então, esses provérbios trazem este objetivo de breves ensinanças, versículos que são fáceis de memorizar, né? Assim como os salmos, seguramente vocês têm algum de memória. Por lo menos o Salmo 23 sabemos de memória, não? Está quem não está acostumado a esse tema de igreja participar. Há muitos salmos que são de memórias, que temos, assim como alguns provérbios. E vamos ler esse versículo uma vez mais, não? Que é um livro de sabedoria. Tenho aqui duas versões e vamos ler as duas. Tenho a mais comum, ou que a maioria
tem em vuestra versão e temos aqui uma outra versão que quizás pode ajudar-nos também a entender melhor este tema. Provérbios 4, 23, então, assim está escrito: sobre toda coisa guardada, não é sobre alguma coisa, isto é sobre toda coisa guardada, guarda tu coração, porque de ele mana la vida. Outra versão: sobre todas as coisas cuida tu coração, porque este determina o rumo de tu vida. Teria que ter uma R aqui para complicar minha expressão, né? Pero muito interessante também, determinar. Queridos, guardar. Eu queria falar a respeito desse verbo aqui, guardar. A maioria das pessoas ou famílias que têm muitos recursos, como a maioria de vocês aqui, né, que tem muita pasta, né? Alguns de macarrone, né, que é pasta. Pero é comum pessoas que têm muitos recursos terem em vossa casa um esconderijo, ou um cofre, ou uma guardiola, não sei como lembram aqueles que quedam, aquele que tem escondido detrás de um quadro, aquele quadro, Lloyd, aqui que tem em sua casa que está escondido no cofre, vale? Um carraforte, vale? É comum pessoas que têm muitos recursos, né? Ou, por X motivos, ter um carraforte ou algo que só ele, pouquíssimas pessoas têm conhecimento. E em este carraforte, o que normalmente essas pessoas guardam? Joias, dinheiro, pero não somente bens materiais, algum valor sentimental, fotos antigas, porque são recordatórios, né, e que a pessoa não quer olvidar-se jamais. Então, por tudo aquilo que tu tens um carinho ou uma necessidade, tu busca guardar em um lugar secreto, em um lugar que poucas pessoas têm o conhecimento de onde está guardado. Vale? Então, se as pessoas guardam, têm seu esconderijo ali. Traindo para esse contexto de coração e guardar, se muitas vezes teremos tanto cuidado em guardar coisas materiais, coisas que um dia quizás quedará como herência para a sua próxima geração, e se esta próxima geração não ter sabedoria que vai passar com seu legado, com seu dinheiro, né, passará. Então, se teremos todo este cuidado, porque muitas vezes não teremos esse mesmo cuidado com o nosso coração, com nossa mente, com o nosso pensamento. Muitas vezes seguimos por sendas em que fomos levados por uma emoção em que não planeamos, não decidimos, ou melhor, não buscamos ajuda e simplesmente derramos, né? Há várias canções, seja religiosa ou não, que abrem o coração. Várias canções aí que sabem vocês terem algum de memória que abrem o coração. Existe que fulano está com um noivo amor. Já escutou essa expressão? Fulano está com um noivo amor, né? Como se for a cambiar de uma mesa ou de um banco, né? Então, a palavra coração, e aqui estamos falando de um contexto poético, devemos trazer para a nossa mente, nosso intelecto também, bom? Que devemos guardar nosso coração, nossa mente, nossos pensamentos. Pero guardar de quê? Aqui está a pergunta. Se o salmista, ou melhor, Provérbios, está aqui comentando dentro desse contexto, né, que o capítulo 4 de Provérbios, se tu vais, creio que em sua Bíblia também está ali um título, está assim: benefícios de la sabedoria, ou benefícios de ter um coração sábio. Então, aqui está comentando o que é um provérbio, queridos. Não estou falando aqui de uma doutrina,
de algo que devemos todos a ser desta maneira. Por exemplo, quando participamos da Santa Cena, é uma ordenança que Jesus nos ha dejado. Então, normalmente seguimos aqui um protocolo, se é que podemos dizer assim. Temos músicas ou canções que têm que haver por momento. A Santa Cena nos traz um recordatório de que Jesus isso por nós outros. Então, ordenanças e doutrinas devemos seguir, sim ou sim. E quando és um conselho? E quando és uma sugerência? Tu decides seguir ou não. Tu não vais quebrar um princípio doutrinário por seguir um conselho ou não. Pero Provérbios está nos ensinando que és benéfico, és um bom benefício buscar sabedoria. Sabedoria, como sabemos, é diferente de ter conhecimento. Conhecimento é uma coisa, vale? Por exemplo, conhecimento pode ajudar-te a passar em um exame. Sim, olha, conhecimento te ajuda a buscar, né? E teremos que buscar sempre conhecimento, informações e estudar. Pero a sabedoria te ajudará a tomar decisões que vão influenciar por toda a sua vida. É diferente. Muitas pessoas têm conhecimento. Temos muitas informações hoje. Pero sabedoria está em um nível um pouco mais acima. E é por isso que é comum, muitas vezes, tu conhecer pessoas que são maiores de idade, são maiores, e que quizás não tiveram a oportunidade que tu e eu tivemos de estudar, de ir a uma universidade, e todavia são pessoas sábias. São pessoas que dá gosto sentar e escutar. Não tem nenhum certificado universitário, não tem nenhum diploma, pero são sábios. E vale a pena separar tempo para escutar conselhos de pessoas sábias, independente de seu grado de instrução, independente de seu nível acadêmico. Isto é diferente. E o que Provérbios está nos ensinando é que quem está com falta de conhecimento, de sabedoria, pida a quem? A Deus, que dá a todos, incondicionalmente. Então, se devemos guardar o coração porque é benéfico, pero guardar de quê? É possível sacar o coração e poner um carro forte? Não é possível. Vale? Não é possível. Então, se guardar de quê? Uma das coisas que é separado, Dan havia comentado que a hora já pode predicar em 4 pontos, né? Porque teremos aire, será para o próximo, vale? Próximo. Pero uma das coisas que devemos guardar no nosso coração é de pensamentos. A hora está em, não sei se em moda, muitos CEOs, muitos coachings, falam muito de cuidado com pensamentos tóxicos. Quem já escutou essa expressão, né? Cuidado com pensamentos tóxicos, né? E o que traz essa ideia de pensamentos tóxicos ou malos, não? São pensamentos que muitas vezes temos e se alimentamos desses pensamentos, nos levará à ruína. O que são pensamentos malos ou tóxicos, queridos? Podemos aqui fazer uma lista. Podemos fazer aqui uma lista de pensamentos a esse respeito. Muitas pessoas que são egoístas ou soberbias, porque pensam que tem um nível mais que o outro, isso é um pensamento tóxico. Há pessoas que são, sabe, não sei se narcisista. O que é uma pessoa narcisista? É uma pessoa que pensa que tudo gira ao seu redor. Que as pessoas sempre têm que servir a ele sim ou sim. Que vosotros só serve para alimentar seu ego e seus pensamentos. E quem mais sofre com o narcisista? Quem convive com ele. Então, quem aqui não é casado todavia, recomendo, não case com o narcisista. Porque senão, tu será uma peça de maniobra para que ele vai, como se chama, manipulando. Né? Então,
ter uma pessoa, se é homem, se é mulher, narcisista, conviver com uma pessoa assim é complicado, porque tu não vais viver. Tu vais, entre comilhas, viver para a pessoa. Para a pessoa. Isso é um pensamento em que vai alimentando, né? É um pensamento. E muitas vezes essa pessoa vai fazendo com que os que vivem ao seu redor quedam enfermos. As pessoas que estão ao seu redor quedarão enfermas. E muitas vezes podemos passar por situações em que devemos tomar cuidado com pensamentos egoístas e soberbios, porque ou as pessoas que são mais, que tem um pouco, passa algo aqui, vai se alejando de ti, e tu vais tendo poucos amigos, ou poucas pessoas. Querido, se és uma coisa que custa muito caro hoje, caro, precioso, é ter amigos. Se a hora podemos fazer uma lista aqui e perguntar, Érica, quantos amigos tu tens ou amigos? Eu creio que será poucos. Será poucos. Eu não estou dizendo que necessitamos ter muitos amigos. Pero ter um ou dois fieles, né, está muito bem. Há um cantante em Brasil que se chama, que seguramente vocês conhecem, se chama Roberto Carlos. Né? Não vou chamar de hermano, e ele tem uma canção que se chamava, não sei como se chama a canção, Eu quero ter 1 milhão de amigos, é mais ou menos assim. E uma vez comentando uma reunião de pastores em Brasil, como se diz essa expressão aqui, quando os pastores estão reunidos, as ovelhas como se perdem, né? Então, ele comentando, mira, quem deseja ter 1 milhão de amigos é Roberto Carlos. Eu quero ter 1 ou 2 fiáveis, e já está. Porque 1 milhão de amigos, impossível. És uma poesia, és algo que deseja, mas assim. Se vamos filtrar, temos poucos amigos. A pergunta não é a quantidade, são fiáveis. São pessoas que eu posso muitas vezes confessar algo, porque necessitamos muitas vezes pôr para fora aquilo que sentimos. Então, uma das coisas que devemos guardar no nosso coração é desses pensamentos egoístas, pensamentos soberbos, pensamentos narcisistas, porque vivimos com um ADN pecaminoso. Então, uma vez ou outra, se alimentarmos isto, é perigoso. Porque muitas vezes estamos, quizás, na igreja, alabando, cantando, por um tema muito mais de religiosidade que de intimidade com Deus. Podemos estar expressando nossa canção, nossa voz, nossa oração, pero na verdade, nosso coração está lejos. Estamos aqui só de corpo presente. Então, devemos guardar nosso coração desses pensamentos. E se guardamos nosso coração desses pensamentos maus, qual será a consequência? Teremos um coração sano. Um coração sano. Um coração desse, estou limpo. Jesus, certa vez, disse para eles, para os que ali estão, não pediu seu dinheiro, não ha pedido seu tempo, que é muito precioso. Está escrito, Hijo, dá-me tu coração. Dá-me tu coração. Porque de ali emana a vida. Ali vêm as decisões que vamos tomar e teremos consequências ou não a respeito de nossas decisões. E aí pergunto, quem aqui já ha tomado alguma decisão e se arrependeu? Não hace falta levantar a mão. Ou tu eres de aquela pessoa, pastor, eu não me arrependo de nada. Se volveria atrás, faria tudo igual. Isso é uma pessoa orgulhosa, que muitas vezes não querem reconhecer que em algum momento de vossa vida ha tomado uma mala decisão. Ou por vontade própria, ou por ser, não sei se usa a expressão, induzido por outra pessoa. Podemos muitas vezes ser influenciados
e não tuvimos força para dizer não. Então, se pudermos volver atrás, cambiaria alguma decisão? Provavelmente sim. Mas qual é o problema? Que muitas vezes queríamos volver atrás com os pensamentos que temos hoje. E não é possível. Não é possível. Quando Pablo nos deixa muito claro em certo versículo. Eu, quando era ninho, eu fazia coisas de ninho. E a hora que sou maior, né, devo ou tenho que não fazer mais. Pero parece que alguns, esse versículo continua. Né? Eu, quando era ninho, fazia coisas de ninho. A hora que sou maior, continuo fazendo coisas de ninho. E não cresce. E não cresce. Por isso que muitas vezes conhecemos pessoas com 30 anos, 40 anos, que parece que são bebês. São ninhos espirituais ou na fé. Não desarrolha. Não desarrolha. Então, queridos, ter um coração de guardar de pensamentos malos, para que podamos ter um coração sano, uma pessoa sana emocionalmente. Né? E também devemos guardar nosso coração da incredulidade. O que é uma pessoa incrédula? Uma pessoa que custa crer em coisas que a ciência não pode provar, por exemplo. Quizás há muitas histórias bíblicas que tu pensa a ler, pastor, me gusta a Bíblia, tem muitas histórias aqui, pero esta de Jonás entrar em um grande peixe, né? De ir por, aí já é um pouco folclore, se usa aquilo, já é um pouco folclore. Pastor, ok, fé e tudo, pero abrir um mar para um povo passar, quizás não era mar, era um lago, uma cala, e que a maré estava... Podemos criar. Assim é o ser humano. Assim é o ser humano. Então, devemos guardar nosso coração pela incredulidade. Quantos de nós outros hoje, que frequentamos igrejas, que pertencemos a uma comunidade, já muitas vezes pensamos que aquele Jesus que estuvo aqui não é o mesmo. Que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó já não é mais o mesmo Deus de hoje. Porque não há milagres como havia em ano passado. E aí, digo uma coisa, queridos, teremos aqui 2 pastores, podem ajudar-nos em esse tema. Se tu buscas a Deus ou sigues a Jesus solamente para ver milagros, isto é muito pouco. Isto é muito pouco. Porque houve várias pessoas na Bíblia que foram testigos oculares de milagros e não creram. E não creram. Incluso Jesus foi acusado de fazer alguns milagres em nome de Beelzebub, demônio. Então, se minha fé de seguir a Jesus depende de um milagre sobrenatural, já estamos mal. Porque, queridos, quando passou essa catástrofe, essa semana em Venezuela, e que muitas vezes questionamos, né, onde está Deus em momentos como este, e passou uma imagem de uma mano assim, ajudando, pedindo ajuda, e saíram dali, creio que não sei se foi um dia depois, Afonso XII, se levou a um dia, não sei. Ele estava nos escombros, né? E eles quedaram justo em um único espaço que seria possível de tudo que é passado ali. Primeiro, dentro de tanta catástrofe, há milagres. Há milagres. Milagre, queridos, são coisas que quizás não podemos comprovar. Quizás não podemos comprovar, não podemos provar. Então, se eu peço a crer solamente aquilo que eu puedo provar, eu quedarei muito irracional e que devemos ser racionais. Pero há coisas que não há
por mais que eu tente explicar, só o Deus. Estar aqui, queridos, hoje é um milagre. É um milagre da vida. Quem é que é da área médica sabe. Esta questão de entender um bebê, de nascer um ninho, na linha, isso é um milagre da vida. Respirar, isso é um milagre. Só que muitas vezes estamos buscando um sobrenatural para começar a crer em Deus. Então, devemos guardar nosso coração da incredulidade. Certa vez, um dos apóstolos clamou a Jesus, dizendo: Senhor, ensine-nos a orar. Em outro momento, houve uma petição: aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. Os apóstolos que viveram com Jesus, que foram testigos oculares, também duvidaram de Jesus. Nós somos piores que nada, irmãos. Se em algum momento de nossa vida perguntamos ou questionamos: pelo Deus, onde estás? Eu necessito de uma resposta. Eu necessito tomar uma decisão em minha vida. Que hago? E muitas vezes o que tu escutas de Deus é um silêncio. Um silêncio que nos constringe, seria isso. De Jesus, Deus, nem que tu conteste no, por favor, contesta. Às vezes passamos por isso. E o que já havia comentado aqui, vou partindo para a nossa conclusão, querido. E há um par de meses comentei. O grande desafio de nossa fé, o grande reto, é que a maioria de nós outros aqui, 90 e algo por cento, não vamos ter experiências sobrenaturais com Deus, como muitos na Bíblia tiveram e outros também têm. Vale? Pela maioria de nós outros, não estou aqui dizendo que é mal ou é bem, estou dizendo que estadisticamente, a maioria de nós outros, não vamos ter experiências sobrenaturais aqui nesta terra com Deus. E o maior reto é manter a fé, independente de ter a mesma experiência que um irmão tuvo, que a outra irmã tuvo. E é manter a fé por obediência. Porque um coração contrito e quebrantado, como está em Salmo 51, Deus não menospreciará. Por um coração soberbo, egoísta, que não necessita de nada, se alejará naturalmente da presença de Deus. Porque essas pessoas já não buscam. Por isso que um dos versículos do Sermão da Montanha é: bem-aventurados os pobres de espírito. E o que é ser pobre de espírito? Que não tem nada a ver com recursos, com finanças. Pelo traz a ideia de uma pessoa que é pobre de espírito, é uma pessoa que vai buscar crescer, que necessita melhorar a cada dia como pessoa, como ser humano. Então, se esse pobre é aquele, mira, eu necessito buscar mais a Deus. Eu necessito me acercar mais a uma comunidade, de ter momentos como esse que estamos tendo aqui ao lado. Então, queridos, esse provérbio pode nos trazer muitas ensinanças. Eu vou separar aqui 3 situações de como devemos guardar e de que nosso coração. De pensamentos malos, egoístas, pensamentos narcisistas, e assim termos um coração sano, um coração limpo. Tá? Salmo de Davi, que é o Salmo 51, é conhecido como Salmo de arrependimento. Né? E versículo 10, se não estou equivocado, ele clama, ele solicita isto como clamou: Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração limpo ou puro, e renova em mim o espírito incrementável, eu não sei se seria essa versão. Reto. Graças a Deus. Cria em mim, porque ele sabia. E o versículo 12, e esse é o versículo 10, ele solicita: Senhor, devolve a alegria de ter a salvação que tenho em ti. Porque o pecado me aleja de ti. Eu sei que pertenço a ti, eu sou
suyo, pero eu não estou feliz, eu não tenho ânimo. Por quê? Porque necessita confessar, necessita arrepender-se. Por isso, queridos, que venir à igreja todo domingo, eu me alegro muito pela presença de cada um aqui. Pelo só em venir à igreja todo domingo, não quer dizer que tu tens intimidade com Deus. És outra história, és outra coisa, és outra situação. Eu não sei como tu estás aqui, como has legado esta manhã aqui, como está seu coração, como está sua família, quizás tenha que tomar decisões difíceis. Pero se és uma coisa que podemos hoje aconselhar, à luz da palavra de Deus, elimine pensamentos malos, elimine quizás pensamentos que terão consequências mais adiante terríveis em vossa vida. Busque ter um coração sano, um coração equilibrado, um coração limpo, para assim tu podes ajudar incluso a outras pessoas. Pida a Deus para que tu tenha um coração de gratidão e não um coração incrédulo, um coração de agradecimento, de agradecer a Deus pela vida que temos. E não é fácil, porque vivimos em momentos, em dias que está difícil de confiar em algo. Está difícil de ter amistades sinceras em este mundo. Mas é possível. Quizás quem tem que cambiar não são eles, somos nós outros. Somos nós outros. Guarde seu coração pela falta de esperança. Guarde seu coração, porque uma pessoa sem esperança é uma pessoa que já não sonha mais. Uma pessoa sem esperança já é uma pessoa que não tem mais um propósito para viver. Nós outros não fomos criados como uma cadeira de coches que todos têm a mesma formatação, o mesmo modelo e a mesma marca. Cada um que está aqui é único. É único. Uma das coisas que nos identifica quando vamos ter que fazer documentos, o que nos pedem? Não é acerista, é lá o Elias. Quantos bilhões de pessoas temos neste mundo? E só tu tens seus Elias. Só tu. Tu eres único, tu eres única. Já parou para agradecer a Deus por isso? Quantas coisas podemos aprender, não só na área espiritual, mas nas outras áreas de nossa vida, com a palavra de Deus. Guarda tu coração. E assim finalizo esta reflexão desta manhã. Não? De tudo que se deve guardar. Guarda tu coração, porque de ele mana a vida, ou determinará as sendas, o rumo de tu vida. São conselhos, são ensinanças. Pastor, esse livro já está caducado. Esse livro foi escrito para o povo judío. Ok, pero para mim és um tesouro. Se eu tiver um carro forte em minha casa, seguramente algo ali estaria, ou quizás um exemplar, um livro como esse precioso. Como um recordo, como algo que tenho, que levarei por toda a minha vida. E finalizo, queridos. Vivimos em um país, vivimos em um momento em que podemos usar isso livremente. Podemos estar aqui às 12h30, com a porta principal aberta, sem temor. Não sei se alguém está aqui com algum temor ou temor de entrar aqui na granada. Teremos essa liberdade. Hasta quando? Não sei. Por isso que tu tens que ter isso aqui em seu coração, guardado, como está em Salmo 119, versículo 11. Eu não sei como está bem em castelhano de memória, pero que está aí guardado em meu coração sua palavra, para não pecar contra ti. Algumas versões escondido, algo precioso. Então, se um dia proibir este livro aqui, o que está aqui, só o matando.
porque va comigo. Tenho em meu coração. Então, de tudo que se deve guardar em esta vida, guarda tu coração. Porque de aí manda a vida, determina os rumos de tu vida. E se necessita arrepender-se de alguma decisão que ha tomado equivocada no passado, não há problema nenhum. Porque 1 de João, e assim finalizo, se pode ver no grupo de alabança. 1 de João, capítulo 1, versículo 9. Empeça com uma condicional. Se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdonar nossos pecados e purificar-nos de toda a injustiça. Esse versículo empeça, se confessar. Qual é a sua decisão? Guarda o coração de tudo que se deve guardar, porque de aí mana a vida. Amém?